Audiolivro por Isabel Dalmagro. Liderança com propósito. Capítulo 2. Oração de um líder. Procurei entre eles um homem que erguesse os muros e se pusesse na brecha diante de mim, em favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. Se fosse realizada uma pesquisa para descobrir as causas secretas da Idade de Ouro na história humana, não nos deveríamos surpreender o fato de tudo proceder da devoção e da pura paixão correta de um só indivíduo. Não há movimento de massa genuínos, eles somente aparentam sê-lo. No centro da coluna sempre estará a pessoa que conhece a Deus e que sabe onde vai. Constantemente nos sentimos prisionados, para não dizer tensos, diante da necessidade de proporcionar novos métodos, novos planos, novas organizações que façam a igreja avançar e se assegurem em seu crescimento e eficiência. No entanto, o método de Deus são os seres humanos. A igreja anda à procura de métodos melhores, Deus anda à procura de homens melhores. Deus anda à procura de pessoas que Ele possa usar. Anda à procura de líderes, porque nada acontece enquanto não há ninguém que proporcione liderança. Tudo se levanta ou cai de acordo com a liderança que existe. Enquanto as pessoas andam ocupadas à procura de métodos, maquinários e motivação melhores, Deus diz: eu procuro pessoas melhores, pessoas a quem eu posso usar. Quando perguntamos às pessoas sobre sua vida particular, são inúmeras as figuras públicas de hoje que usam a desculpa. Isso não diz a respeito a ninguém. Alguém chegou a dizer: minha vida particular não afeta de modo nenhum a minha capacidade para governar a nação. Para Deus, isso não é assim. Isso é o que Ele diz. A eficácia na liderança pública é determinada pela vida particular do líder. Neemias era um homem de oração. Seu diário particular, que se tornou público para nós no meio de seu livro no Antigo Testamento, guarda várias de suas orações, que começam com o que apareceu no primeiro capítulo. Por suas conversas com Deus, conhecemos em maior profundidade a vida particular desse homem tão único. Há algo mais. Deus gostava de responder às orações de Neemias. Você não ficaria encantado em descobrir os segredos desse homem? Se examinarmos com cuidado a vida de oração de Neemias, isto nos pode ajudar a aprender a forma de orar com eficiência, o tipo de oração que Deus gosta de responder. Quando Neemias soube da crítica situação em que Jerusalém se encontrava, a primeira coisa que fez foi orar. Este é um bom ponto de partida para aprender a ser líder ao estilo de Neemias. Quando um líder deve orar? Antes de fazer qualquer coisa, os líderes devem orar. Quando Neemias ouviu as notícias que lhe deram acerca de Jerusalém, chorou e ficou de luto, jejuou e orou. Mais ainda, não orou apenas por alguns minutos, nem sequer por algumas horas, mas orou por alguns dias. O líder faz muitas coisas além de orar. O líder inteligente, porém, que deseja agradar a Deus por sua vida, não faz nada antes de orar. Você já pensou que faz com que algumas pessoas tornem-se líder e outras perdedoras? A diferença está nisto. Os líderes dão à oração a mais alta prioridade. Os perdedores fazem da oração seu último recurso. Neste século XXI, tão inclinado às técnicas, são muitas pessoas que vivem em constante estado de agitação. São as personalidades do tipo A, ativas em contínuo movimento, com tendências aos ataques de coração, orientadas em direção ao lucro, metas, sempre ocupadas. Um estilo de vida assim pode ser demasiadamente agitado para orar. Ainda que Neemias tenha vivido o século atrás, ele não era diferente de você e nem de mim. Era um líder orientado para a conclusão de suas metas,
que queria o êxito no qual nós queremos. Neemias dizia que, antes de fazer qualquer coisa, deveríamos buscar um tempo para orar. Neemias era também um homem de ação, era organizado, motivador e administrador. Sobre sua liderança, os muros que estavam destruídos durante décadas foram levantados em 52 dias. Antes, porém, de começar a mover-se, caiu de joelho. Quando ouvia que algo andava mal, não se safava para organizar um comitê. Antes de fazer qualquer coisa, estava a sós com Deus e orava. Este era o esquema normal da vida de Neemias. Por que o líder deve orar? Ponto 1. Porque isso mostra que ele é dependente de Deus. Os seres humanos gostam de se sentir autossuficientes. Qualquer que seja o problema, nós podemos enfrentá-lo. Para que orar? Pensamos, eu posso resolver este problema sozinho? Dizemos, e agora? O que vou fazer a respeito disso? Quando deveríamos perguntar, meu Deus, o que queres que eu faça a respeito disso? Sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. É o que Jesus diz. Somente por meio de uma conexão com Cristo, que seja fixa, sólida, mantida constantemente, poderemos chegar algumas vezes a dar fruto em nossas vidas. Na palavra lemos, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino do céu. Não há nada que Deus não esteja disposto a fazer pela pessoa que depende dele. Só podemos começar a ser úteis como líderes quando reconhecemos que dependemos completamente de Deus. Quando a oração se converter em sua primeira reação diante dos problemas, como era de Neemias, você saberá que está vivendo nas dependências de Deus. Segundo ponto, por que isso alivia sua carga? Neemias era um homem compassivo e sensível, um homem que sentia profundamente as coisas. Perturbado pela má notícia, tratou de encontrar-se com o coração de Deus por meio da oração. Chorou pela ruína, mas não se limitou a ficar de luto ou gemer. Orou, levou o problema diante do Senhor. Não murmurou, não gemeu, nem se envolveu na autocomiseração. O nome de Neemias significa: o Senhor é meu consolo. Ele sabia onde procurar o socorro para o coração quebrantado. Ele se pôs diante do Senhor. Deus honra a oração que sai de um coração genuinamente quebrantado. Deseja escutar de nós: Senhor, não posso com isso. Não sei como enfrentar. Ajuda-me. Essas são as orações a quem Deus gosta de responder. A liderança produz estresse e o alívio se encontra de joelho. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Ponto 3. Por que liberar o poder de Deus? Não há nada que libere o poder de Deus como a oração de fé. Em Jeremias 33:3 diz: clame a mim e eu responderei e lhe direis coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. A oração pode fazer tudo o que Deus pode fazer. A oração utiliza os mesmos recursos de Deus. Quando se coloca Deus em um projeto, o impossível torna-se possível. Como um líder deve orar? Podemos aprender muito sobre as pessoas pelo tipo de oração que ela faz. A oração que se assemelha a uma gravação gasta indica que um espírito que secou. As orações egoístas, as que falam somente das minhas necessidades, são um sinal de um espírito egoísta. Há orações que parecem como uma lista de coisas desejadas. As orações impressionantes conseguem produzir um coração arrogante e cheio de orgulho. Há orações que dizem muito sobre quem ora. Quando lemos a poderosa oração do líder que temos em Neemias 1:5-11, descobrimos o caráter desse homem. Ele orou durante 4 meses sobre o problema de Jerusalém. Longe de ser uma oração informal, ela oferece um esquema para ter êxito em nossas orações.
Se quiser compreender o que é uma oração eficaz, permita que Neemias seja o seu instrutor. Por toda a Bíblia, quando as pessoas oravam, tinham uma razão para buscar a ajuda de Deus. Senhor, diziam, quero que faça isso, porque... Quando você orar, pergunte a si mesmo, por que Deus responderia a minha oração? Por que posso pedir que ela me responda? A Bíblia nos ensina a dar a Deus uma razão para responder a nossa oração. Com muita frequência, o que fazemos é pôr diante dele uma lista. Quero isto, ou melhor, este é o meu desejo. Apresente a Deus a razão da sua oração. Neemias nos oferece 4 segredos da oração respondida. Ponto A. Ele baseava sua petição no caráter de Deus. Deus gosta desta razão. Ele deseja que você o conheça e que dependa dele. No versículo 5, Neemias diz, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam, obedecem aos teus mandamentos. Há 3 coisas sobre Deus que precisamos dizer como Neemias fez. Ele é grande, a posição de Deus. Ele é temível, o poder de Deus. Ele cumpre suas promessas. A fidelidade de Deus. A primeira coisa que Neemias fez foi reconhecer quem é Deus. Quando reconhecemos o poder e a grandeza de Deus, nós estamos louvando. Neemias disse, Deus meu, sei que a nossa situação é uma confusão, mas lembro-me que Tu é aquele que tem tudo sob controle. Sei que os problemas que há ali em Jerusalém são grandes, mas Tu é maior que eles. Tu és maior que a confusão. Ele começou a colocar a situação dentro da perspectiva correta. A oração respondida começou dizendo, Deus meu, quero que me respondas por seres quem és. Tu nos fizeste essa promessa. Tu és Deus fiel, amoroso e cheio de misericórdia. Estude os nomes de Deus, conheça-os melhor e baseie a sua petição no caráter divino. Ponto B. Confessava o pecado que havia em sua vida. Deus havia advertido os judeus que o preço da desobediência seria alto. Eles perderiam seu lar em Israel, a terra prometida. No entanto, eles não quiseram escutar. Muitas vezes parece que Deus está estabelecendo regras para serem seguidas, simplesmente porque Ele é Deus. A verdade é que eles sabem que a desobediência vai nos prejudicar. Afinal de contas, foi Ele que nos criou. E assim, quando desobedecemos, estamos desprezando o manual de instrução da nossa vida. Por terem insistido em seguir a seu próprio caminho, os israelitas perderam tudo o que possuíam. A desobediência lhes custou a cidade, seu templo e sua liberdade. Que os teus ouvidos estejam atentos, aos teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor do teu servo, o povo de Israel. Confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometidos contra ti. Sim, eu e o teu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido os mandamentos, os decretos e as leis que deste ao teu servo Moisés. Neemias começou a sua oração reconhecendo quem Deus é. Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança. Depois, ele admitiu quem ele mesmo era. Identificou-se com o povo de Israel ao confessar: pecamos. Os israelitas não haviam ido para o cativeiro por culpa de Neemias. 70 anos antes, quando se produziram aqueles pecados, ele nem sequer havia nascido. No entanto, ele se incluiu dentro do pecado da nação. O que ele disse foi: eu sou parte do problema. Existe uma confissão pessoal, uma confissão coletiva. Por exemplo, nós, nos Estados Unidos, houve um tempo em que a nação reconhecia Deus e as necessidades que tinha dele. Sua gratidão a Deus e o fato de não haver conseguido estar à altura de suas normas de qualidade.
Por outro lado, hoje o povo perdeu esse sentido. Os norte-americanos tornaram-se individualistas. A maioria das igrejas do país ensina as pessoas a confessar meus pecados. Quando foi a última vez que você confessou os pecados da nação, de sua família, de sua igreja ou os pecados de seus amigos? Em geral, nós não pensamos assim, somos muito individualistas. Em muitas sociedades atuais, o conceito que prevalece é o de que cada um é responsável só por si mesmo. Sinceramente, isso não está certo. Você é sim o guardião do seu irmão. Todos nós estamos juntos nisto. São muitas pessoas que dizem: tenho de fazer o que é melhor para mim. E assim justificam todos os tipos de coisa. Neemias disse: não só tenho pecados pessoais a confessar, mas também pecados coletivos. Aceito a culpa dessas outras coisas. Talvez não parece justo, mas é a atitude que um líder deve assumir. Os líderes aceitam a culpa. Os pecadores passam a culpa para o outro. Se você quer ser um líder eficaz, deve ser capaz de assumir a culpa e compartilhar o mérito. Os perdedores são sempre pessoas acusadoras e cheias de desculpas. Estão sempre fabricando desculpas e lançando a culpa sobre alguém. Os líderes aceitaram a culpa, como fez Neemias ao dizer: temos pecado contra ti. Em última instância, todo pecado é contra Deus. Quando quebramos uma lei humana, na realidade estamos ofendendo a Deus. Quando prejudicamos outra pessoa, estamos prejudicando a Deus. Davi confessou: contra ti, só contra ti, pequei e fiz que tu reprovas. Depois de cometer adultério e assassinar o esposo de Batseba, ele havia prejudicado outra pessoa, mas sabia que seu pecado era contra Deus. Os líderes aceitam a culpa. Quanto mais tempo tenho na vida cristã, mais consciente estou do meu pecado e da bondade de Deus. Isto talvez pareça uma raridade para muitos. Afinal de contas, a salvação não tem a ver com tudo que está relacionado com o perdão dos nossos pecados. Sim e sim, como somos humanos, porém continuamos a pecar. Pecar significa simplesmente não acertar o alvo da perfeição estabelecida por Deus. Não há nenhum de nós que não seja culpado disso, mas Deus, por sua graça, decidiu usar pessoas imperfeitas como você e eu. Por isso, quando oramos, devemos fundamentar nossa petição no que Deus é e depois confessar os pecados. Ponto C. Invocava as promessas de Deus. Lembra-te agora que disseste a Moisés, teu servo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Neemias disse a Deus: lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo? Você pode imaginar alguém que diga a Deus que se lembra de algo? Ele lembra a Deus o que Deus disse no passado. Sim, é verdade que falaste que perderíamos a terra por nossa desobediência. Entretanto, prometeste também que, se nós nos arrependêssemos, a teria de volta. Por toda a Bíblia encontramos gente que recorda o que Deus disse e que quer fazer. Davi fez isso, Abraão também fez isso, Moisés também fez isso. Os profetas fizeram isso. Deus meu, eu quero recordar uma de tuas promessas. Começavam e repetiam a promessa. Será que Deus precisa que lhe recordemos as coisas? Não. Ele sequer esquece do que prometeu? Não. Então por que fazer isso? Precisamos fazer isso porque nos ajuda a recordar o que Deus prometeu. Não há nada que agrade mais a Deus que o fato de nós lhe recordarmos uma de suas promessas.
Quando fazemos, Ele sabe que nós também estamos conscientes dessa promessa. As crianças se esquecem alguma vez das promessas que nós lhe fazemos? Nunca. Por isso precisamos ter cuidado na hora de prometer algo. A Bíblia diz que somos pais imperfeitos. No entanto, se nós, em nossa imperfeição, sabemos que temos de cumprir as promessas feitas por nós aos nossos filhos, quanto mais o Pai perfeito, o Pai Celestial, tem intenção de cumprir as promessas que Ele fez em Sua palavra. A oração transforma as promessas de Deus em obras. A oração consiste em tomar posse da palavra de Deus. A oração consiste em pedir a Deus que se cumpra o que Ele prometeu. Quando oramos, estamos pedindo que Ele faça o que Ele prometeu e quer fazer. Neemias diz: Deus meu, estou fundamentando minha oração no que Tu és. Admito o que eu sou e depois faço lembrar do que Tu já disseste. Você sabia que a Bíblia há mais de 7.000 promessas esperando que nós tomemos posse delas? Medita nessa história. Um homem morreu e foi para o céu, e lá, para onde quer que ele olhasse, encontrava armazéns. Para que são esses armazéns? Perguntou. Aqui é onde armazenamos os dons e as bênçãos, respondeu-lhe. Quando pediu para ver os armazéns, achou riquezas muito superiores a tudo que o ser humano pode imaginar. Riquezas para satisfazer as necessidades espirituais, as necessidades das relações, necessidades materiais, e as etiquetas de todas diziam o mesmo: nunca reivindicadas. Deus nunca fecha seu armazém enquanto você não fecha sua boca. Deus tem mais desejos de abençoá-lo do que você tem de receber suas bênçãos. Mas você precisa reivindicar as promessas de Deus. Neemias pode reivindicar essas promessas porque as conhecia, havia estudado a palavra de Deus, havia escondido em seu coração as promessas divinas. Quanto foi a última vez que você aprendeu de memória uma das promessas que a Bíblia contém? O segredo do êxito ao orar consiste em suplicar a Deus que Ele cumpra o que Ele prometeu. Eu sei muito bem que as promessas de Deus determinam a fortaleza da minha vida de oração. Deus meu, Tu o disseste, e pelo que disseste é pelo que és. Eu te agradeço, porque Tuas respostas já estão a caminho. Estou esperando de Ti que supra as minhas necessidades. Precisamos conhecer as promessas de Deus. Eu sugiro que você escolha uma hoje e começa por ela. Assim, só restariam 6.999 promessas. Ponto D. Era específico. Para obter respostas concretas às nossas orações, precisamos fazer petições concretas. Se não for assim, como vamos saber que Deus nos respondeu? Estes são os teus servos, o teu povo. Tu resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos, que tenho prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nesta época, eu era o copeiro do rei. Neemias estava disposto a ir a Jerusalém. Ele declarou a Deus que estava à sua disposição, estava disposto a dirigir as obras de reconstrução. No entanto, ele também era um homem realista. Para poder ir, sabia que tinha de conseguir a autorização do rei Artaxerxes, um homem que decididamente não cria em Deus. O rei tinha poder sobre a vida e a morte de todos na Babilônia. Além do mais, Neemias era sua mão direita, de modo que sabia que lhe faria falta um bom poder de convicção para conseguir que o rei lhe permitisse estar ausente durante 3 anos. Talvez, inclusive, fosse necessário um milagre. Ele não teve medo de orar para pedir êxito.
Alguma vez você já pediu a Deus que fizesse você triunfar? Se nunca fez esse pedido, por qual razão? Só há uma alternativa: o fracasso. Se o que está fazendo é, em última instância, para a glória de Deus, não há nada de mal que ore pedindo um êxito. Estude o exemplo de Neemias. Ore com coragem. Ore para Deus que lhe dê êxito na vida, para a glória divina. Um ponto. Se você não pode pedir a Deus que o abençoe, o que você está fazendo? Talvez o melhor seja começar a fazer alguma coisa diferente. Deus não quer que você desperdice sua vida. O que lemos em Neemias 1 é só um exemplo das orações durante aqueles 4 meses. É de supor que ele não repetiria as mesmas palavras uma outra vez durante todo aquele tempo. O mais provável é que suas orações tivessem evoluído ao longo do tempo em que esteve orando, assim como aconteceu com as nossas orações. Quanto mais oramos sobre algo, mais clara se torna a nossa oração. Muitas vezes, uma das razões pelas quais Deus atrasa as respostas às nossas orações, o desejo de que nós lhe narremos nossas necessidades e desejos. Posso imaginar que Neemias começaria a orar dizendo algo assim: Deus meu, tens de fazer algo por aquelas pessoas. Peço-lhe que as ajudem. Talvez tenha orado assim durante uma semana. É por isso que Deus lhe tenha dito: Neemias, você não está agindo com hipocrisia. Se você está tão preocupado com eles, por que não envolve com o assunto? Em algum momento, dentro daquele período de 4 meses, acendeu-se uma lâmpada na mente de Neemias. Eu poderia ter a resposta a esta oração, pensou. Talvez Deus possa me usar para reconstruir os muros. Eu faço, estou disposto. Levou tempo para Neemias compreender a visão que Deus já havia formado. Primeiro orou dizendo: talvez Deus possa me usar como uma resposta para essa oração. Agora, por fim, ele orou dizendo: dai-me êxito. Espere grandes coisas de Deus e faça grandes coisas para Deus. William Carey, fundador do movimento milionário moderno. Se você quer ser um líder bem-sucedido como Neemias, precisa conhecer estas 4 características das orações que Deus responde. Característica número 1. Oração de convicção. Quando reconhecemos quem é Deus, suas palavras devem estar cheias de convicção. Você crê que Deus é um Deus justo? Um Deus grande? Crê que Ele tem tudo debaixo do seu controle? Deus quer ouvir isto de você, deseja responder a nossas orações. Reconheça, sem duvidar, quem Ele é. Nisto consiste o louvor. O louvor consiste em ter orgulho do nosso Deus. Característica número 2. Oração de confissão. Devemos reconhecer quem somos diante de Deus. Deus meu, eu cometi desastre. Equivoquei-me e sou imperfeito. Seja bem específico. Característica número 3. Oração segura. Você deve estar esperando que Deus faça realmente o que Ele prometeu? Sei quem és, sei quem sou e sei que tu o disseste. Eu creio, ponto final. De fato, se Deus disse isso, decide tudo, crendo ou não. Reivindique suas promessas. Essas promessas são a chave que abre a resposta para a oração. Tome posse dessas 7.000 promessas. Característica número 4. Oração de compromisso. Diga a Deus: estou disposto a fazer parte da solução. Usa-me, Deus meu. Comprometo-me a fazer tua obra. Todos os que leem este livro são líderes, porque a liderança é questão de influência. Em algum lugar, em algum dos papéis que desempenha na vida, você está influenciando alguém. Isso faz de você um líder. Deste modo, a questão não é se você é um líder, mas sim que tipo de líder você é. O primeiro passo da liderança consiste em desenvolver a vida particular, passando tempo a sós com Deus. Um caminhar pessoal, diário, com devoção. Se você quer ser um líder eficaz, desenvolva sua vida de oração.
Aprenda a orar como Neemias e você vai ver como as portas do céu se abrirão. E então você ora e agora o que mais? O líder eficaz faz algo além de orar, mas não faz nada sem orar. Agora estamos prontos para o passo seguinte do processo de nos transformar um líder que Deus usa. Vamos refletir. Observemos juntos estes 4 passos para a eficácia na oração e falemos com Deus agora mesmo. Pense em algo que você realmente tem em seu coração, algo por que você tem um verdadeiro desejo de orar. Primeiro passo, em primeiro lugar, fundamentos, sua petição no que Deus é. Antes de apresentar a Deus a sua petição, diga-lhe: Deus meu, eu sei que podes responder a esta petição, porque és, e diga-lhe o que ele é. És um Deus grande, um Deus amoroso, um Deus cheio de misericórdia. Escuta as nossas orações. És um Deus fiel, que cumpre o que prometes, a começar do que você crê a respeito de Deus e apresentar-lhe a sua petição. Passo 2. Confesse o pecado que há em sua vida. Pergunte a Deus se há algum pecado que Ele precisa revelar a você. Assim como cometemos pecados de maneira concreta, necessitamos confessá-lo de maneira concreta. Não tome a saída fácil de dizer: Deus meu, perdoa todos os meus pecados. Há alguma atitude, há algum tipo de ação que preciso mudar? Peça a Deus que o perdoe por tê-lo entristecido e diga-lhe que você quer mudar essa atitude incorreta ou esta forma de se conduzir. Peça que Ele purifique a sua vida desse pecado em particular. Passo 3. Reivindique as promessas de Deus. Se você não consegue se lembrar delas, eu sugiro o seguinte: ó meu Deus, suprirá todas as necessidades de você, de acordo com as suas glórias e riquezas em Jesus Cristo. Passo 4. Por último, comprometa-se a fazer parte da solução. Diga: Senhor, estou disposto a fazer parte das respostas. Estou disposto a permitir que me use como quiseres, com o objetivo de chegar à solução para o problema. Obrigado, Pai, por estas lições que aprendemos com este grande líder chamado Neemias. Queremos desenvolver uma vida de oração que nos aproxime mais de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Guia para a aplicação do princípio 2. Oração de um líder. Aplicando os propósitos de Deus. Como sua vida em oração pode melhorar sua eficiência como líder. Comunhão. Jesus nos disse que onde 2 ou mais estiverem reunidos, Ele estará no meio deles. A oração não deve ser feita com outros para ser apenas efetiva. Deus se alegrará claramente quando oramos com os outros crentes. Você conhece alguém que pode orar com você de modo regular pelas necessidades de seu grupo ou organização? O que você deseja receber de Deus? Como a oração conjunta ajuda a ver Deus em ação. Discipulado. Existe uma forma melhor de conhecer alguém do que se comunicar com essa pessoa? Uma simples conversa é, em geral, a mais eficiente ferramenta de comunicação disponível? Você quer crescer como crente em Cristo? Você deseja uma relação mais profunda com o seu Senhor e Salvador? Fale com Ele frequentemente. Pode parecer estranho, já que não podemos ver Cristo, como vemos outra pessoa com que falaríamos. Mas imagine que Ele esteja do outro lado da linha telefônica, ou que a pessoa que leu seu e-mail, depois de você, pressione o botão enviar. Faça dele o seu companheiro favorito das mensagens instantâneas e você crescerá em Jesus. A adoração. Quando oramos, adoramos ativamente a Deus ao reconhecer o seu senhorio. Que assuntos estão hoje em seu coração? Ao ler este capítulo, existe algo acerca da liderança que você crê que Deus está revelando? Levando em consideração seus horários corridos, o que você pode fazer para priorizar a oração em sua vida? Identifique seu grupo, um companheiro com o qual você pode contar para ajudá-lo a desenvolver um hábito regular de primeiro a oração.
Ministério. Como você já percebeu, em seu ministério a liderança produz estresse, com o fim de ser um servo mais eficaz, onde você poderá encontrar as forças. Que benefício a dependência total de Deus trará para o seu ministério, em sua vida diária, onde você necessita de maior dependência de Deus? Que projeto você está empreendendo? Considere o poder de Deus oferece a você por meio da oração. Escreva o que Deus está revelando por este estudo e ore a respeito. Peça ao grupo que ore com você. Evangelismo. O que impede de alcançar o mundo para Cristo? Há algumas promessas divinas que ainda não tenha sido reivindicada? Você sabia que há mais de 7.000 promessas na Bíblia, esperando que delas você se aposse? Se nunca pediu a Deus êxito ao evangelizar, faça já isso agora. Ele espera que você reconheça suas promessas. Ore pedindo que Deus o faça alcançar êxito em sua vida, para a glória divina. Você está fazendo algo que pensa que não será abençoado por Deus? Quem sabe você deveria fazer outra coisa. Busque a Deus agora mesmo em favor do êxito que deseja alcançar para Ele. Pontos para reflexão. Segundo o que Neemias nos mostra, há 4 tipos de oração que Deus responde. Primeiro, oração de convicção. Qual a profundidade da sua fé em Deus quando você ora? Segundo, oração de confissão. Você está realmente arrependido de seu pecado diante de Deus? Terceiro, oração de confiança nas promessas de Deus. Você confia que Deus fará o que prometeu? Quarto, oração de compromisso. Você procura manter as promessas que fez a Deus e aos outros? Se você quer ser um líder com a eficiência eterna do amor de Cristo, assegure-se de estar construindo uma relação pessoal com Deus, que é a credibilidade ao ministério que desenvolveu diante das outras pessoas. Se não tem uma relação assim, considere começar um diário de oração em que você vai registrar a ação de Deus em sua vida. Uma vez que já oramos, o que vem a seguir? Este é o tema do próximo capítulo. Terminamos aqui o capítulo 2. Meu nome é Isabel Dalmagro. Gostaria que você compartilhasse aqui nos comentários o que você aprendeu com esse livro Liderança com Propósito. Se esse audiolivro acrescentou na sua vida, compartilhe com mais pessoas para que essas pessoas possam influenciar, ser líder na eternidade do amor de Cristo. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva agora e acesse o próximo áudio, o 3º capítulo. Gratidão!